Pessoal, como é que foi o Dia das Mães aí? O seu, o que o pessoal tem falado aí Dia das Mães? Curitiba, de um modo geral, os clientes que eu passei essa semana disseram que os clientes foram bastante para o shopping aqui por conta da chuva de sexta e de Aham. sábado. Mas com o lojista que eu consegui conversar e agendar atendimento com o verão, a grande maioria falou que vendeu bem. Mas, assim, muitos deixaram de vender por conta da chuva, principalmente quem está perto de shopping. Eu falei com a Mônica ontem eu conversei com ela, porque ela tem 4 lojas, né? E aí, como tem uma gerente dela que saiu, ela tá à frente de uma das lojas lá. E aí ela falou até, mandou um áudio de uma outra gerente, que assim, a venda aconteceu, foi bom, mas, cara, não deu assim aquele movimento no último dia. Tiveram que ligar e atrás aquilo que a gente veio falando. Não ficaram esperando. Se ficasse esperando, não ia acontecer. Só pegar minha água aqui, galera. Ah, Você deve estar com o ar-condicionado ligado para estar de camiseta, porque não está não, com. tá no quente aqui, porque eu tô em Beltrão, Ah, que tá frio pra caramba aqui. eu imaginei que é. Você não está com essa bola toda. Vamos lá, pessoal, já estamos em 7 pessoas aqui. Deixa eu conectar. Até a Adri tá aqui, a gente ia fazer uma reunião, a correria acabou nem dando pra fazer. Então, boa noite a todos que estão participando, quem está vindo pela primeira vez, quem não tá vindo, a nossa reunião. Geralmente a gente faz essa reunião toda segunda-feira, acabei jogando para hoje, aí para a gente não. Semana passada a gente acabou não fazendo, para a gente poder não passar em branco aí. E então, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, de cultura, mas a gente vai falar de uma forma um pouco diferente. A gente vai fazer algumas comparações aqui. Eu trouxe a comparação de 2 empresas para a gente ver a questão da cultura. E aí eu já queria iniciar falando para vocês o seguinte, que processo, o maior termômetro que existe para a gente, para qualquer coisa que a gente vai fazer, é o processo. Processo é termômetro. O que eu quero dizer com isso? Que quando você tem um processo, você consegue medir aquilo que você está fazendo, medir o resultado que você está tendo. Se você não tem um processo, você não consegue medir o resultado que você está tendo. Você não consegue saber se você está tendo resultado bom ou ruim. Por quê? Porque se você começa a fazer uma coisa e aquilo dá resultado, e no outro dia você muda, o que acontece? Você não sabe se aquilo foi sorte, se aquilo pode ter acontecido esporadicamente, ou se realmente aquilo dá resultado. Quando você começa a fazer uma coisa e aquilo não dá certo, e você desiste na primeira semana, no primeiro dia, provavelmente você não sabe se aquilo deu certo ou não. Ah, mas eu testei e deu errado. Deu quantas vezes errado? Quantas vezes você testou? Então, assim, o processo é o melhor termômetro que existe para qualquer coisa que você vai fazer. E aí a gente precisa entender o que é o processo correto. E aí eu quero que vocês me respondam depois o que é o processo correto na visão de vocês e aquilo que não é o processo correto. Mas quer um exemplo? Vou dar um exemplo bem simples aqui. A gente está entre lojistas aqui, tem representantes também. E aí, o que acontece? Muitas vezes você faz a compra daquela coleção. Você faz a compra da coleção, e aí o representante chega para fazer a próxima coleção. Aí você vai olhar lá no teu estoque e você fala assim, não girou bem, eu não vou mais comprar. Mas como que não girou bem se você comprou apenas uma coleção? Então, o processo, a gente tem que respeitar o ciclo. Tudo que a gente vai fazer, existe um ciclo para você conseguir medir esse processo. Então, qual que é o ideal? Quando você está comprando uma coleção, você começou a comprar uma marca, o mínimo que você tem que fazer é comprar pelo menos um ciclo. O que é um ciclo? Fechar um ano. Se a fábrica tem 4 coleções, você vai conseguir medir se está dando resultado ou não na quinta coleção. Primeira, segunda, terceira, quarta, voltou para a primeira coleção. Aí aqui você consegue medir. Não adianta você comprar uma coleção, comprar uma estação, você não sabe se aquilo vai dar resultado ou não. E isso tem a ver com o nosso processo de venda também. Quer ver uma coisa muito interessante que eu estava conversando com um lojista essa semana, e as coisas vão vindo assim na cabeça? É o seguinte, quando a gente está passando por dificuldade, a gente sabe que as maiores invenções, elas são criadas nos tempos de dificuldade, né?
Os maiores investimentos, as maiores teses de investimento, elas são criadas, na maioria das vezes, em épocas de dificuldade. As maiores inversões são em épocas de guerra, em épocas de dificuldade. E aí eu estava conversando com a cliente essa semana, falando sobre essa questão do cliente não vir mais na loja, né? O cliente não está vindo mais na loja, e o que a gente pode fazer, e vamos brigar com a internet, aquilo que a gente falou na aula passada. E aí eu falei para ela o seguinte, eu falei, mas vocês entram em contato com os clientes? A gente entra, mas a gente entra, você já começa a entender se a pessoa entra em contato ou não. E aí eu perguntei para essa cliente, falei, viu, como que foi na pandemia? Como que vocês resistiram à pandemia? E aí o cliente começou a contar, bom, quando fechou tudo, o que aconteceu? A gente ficou desesperado, a cidade tinha restrição, a gente não podia vender na loja. Então, o que a gente fazia? Eu peguei a minha base de clientes e comecei a ligar para todos os clientes. Comecei a mandar mensagem para todos os clientes, ir atrás de todos os clientes. E eu falei, e aí, como é que foi a pandemia? Ela falou, vendeu super bem, vendemos muito pijama, acabei conseguindo umas coisas de São Paulo. E eu falei, mas por que você vendeu? Eu vendi porque eu fui atrás do cliente. Bom, não passou a pandemia, você não criou aquele processo por causa da dificuldade que você teve na pandemia, e aquele processo deu resultado? O cliente deu resultado. Eu falei, e aí, quando passou a pandemia e abriu as lojas, o fluxo voltou da mesma forma? Não, não voltou. E por que cargas d'água a gente parou de fazer aquilo que estava dando certo? Que é entrar em contato com o cliente. Aí a cliente falou, realmente, eu não tinha pensado nisso. Mas sabe por que as pessoas param de fazer? Por dois motivos. Primeiro, não tem, a maioria de nós, enquanto a gente não forma aquele hábito, a gente não persiste nas coisas. E a gente tem, isso é do cérebro, isso é do ser humano, a gente tende a parar de fazer as coisas que gastam mais energia. O que gasta mais energia? Você ligar e ir atrás do cliente. E hoje, assim, pessoal, para mim foi um dia assim que, cara, pensa naquele dia assim que, cara, todo mundo que você passa não pode te atender, todo mundo que você manda mensagem não te responde. Sabe aquele dia assim que você tá exaurido? Eu tô desse jeito hoje, porque foi um dia péssimo. Depende do ponto de vista, né? Eu aprendi muito, mas e hoje foi o dia que eu não encontrei ninguém, que ninguém me respondeu. Mas faz parte do jogo. Só que isso cansa. Agora, esperar o cliente dentro da loja, isso é mais confortável para o cérebro. Então, o que falta? Falta cultura. E aí, a pergunta que a gente faz, pessoal, existe uma cultura correta? Qual que é a cultura que a gente tem que adotar dentro do nosso negócio? Que tipo de cultura a gente tem que adotar? E aí eu fiz um comparativo aqui, esse estudo aqui foi de uma matéria que eu li, e eu achei muito interessante, e lógico, eu peguei a matéria e fui estudar um pouquinho mais, numa comparação da cultura da Apple e a cultura da Amazon. E a gente pode jogar o Google aqui também. Eu peguei a Amazon e a Apple, porque são duas empresas que eles estavam falando lá no artigo, e eu achei muito, muito, muito interessante. Pessoal, como sempre, eu não vou ficar lendo tudo aqui. Essa apresentação depois a Carol vai mandar para vocês podem ler, se tiverem dúvida, joga lá no grupo, a gente vai conversando, tá? Mas eu quero falar um pouquinho dessa questão da cultura, tá? Das duas empresas. Eu vou passar aqui, deixa eu só tirar aqui, eu vou passar aqui direto para as empresas. Deixa eu ver aqui, foco, sigilo. Vamos lá. Cultura da Apple. O paradigma do controle e da perfeição. A Apple é mundialmente reconhecida como uma cultura que desafia as normas convencionais do Vale do Silício, sobre transparência e colaboração horizontal. Em vez disso, a empresa construiu o seu sucesso sobre uma base de sigilo obsessivo, controle centralizado e uma intolerância rigorosa à incompetência. Quais são os pilares da cultura da Apple? Depois eu vou mandar o artigo lá para vocês também. Sigilo extremo. É uma empresa que não abre aquilo que ela está fazendo.
proteção de propriedade intelectual e maximização do impacto competitivo durante os lançamentos. Outra coisa muito interessante, se você pegar o ecossistema da Apple e o ecossistema da Google, que eu não sei se vocês sabem, mas Apple e Google, eles são concorrentes, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas um dos grandes concorrentes da Apple dentro dos Estados Unidos na telefonia é o celular da Google. Não sei se você sabe, a Google tem um celular, inclusive é o celular que eu uso, que é o Pixel, que lá nos Estados Unidos é um dos concorrentes da Apple. Qual que é a diferença? A Apple ela é extremamente fechada. A Google ela é extremamente aberta. Muita coisa na Google você usa de graça, você consegue baixar. Na Apple, geralmente na Apple, tudo que você vai utilizar, você acaba pagando, né? A Apple trabalha um controle muito centralizado, estrutura de comando e controle, de estilo militar, onde a informação flui apenas pelo necessário. Então, eles são extremamente rígidos com a informação. Excelência técnica, líderes são especialistas profundos que compreendem o detalhe minucioso das funções que supervisionam. Eu não sei se vocês já viram aqui, mas acho que tem uns 2 ou 3 filmes que conta um pouquinho da história do Steve Jobs. Se você não viu o filme ainda, tem um filme que acho que até chama Jobs, se eu não me engano, tá na Netflix ou na Apple TV, e é bem interessante que conta um pouquinho, tá? O sigilo como estratégia de defesa e foco. Na Apple, não apenas a política externa para proteger lançamentos e produtos, é uma característica intrínseca da sua gestão de recursos humanos. Internamente, o sigilo manifesta de informação tão herméticos, quer dizer que é tão fechado, que os funcionários muitas vezes conhecem o projeto dos seus colegas de corretor. Então, ela é extremamente rígida. Como o sigilo opera na prática? Funcionários são desencorajados a compartilhar detalhes técnicos fora da unidade imediata, ou seja, é como se fosse ali, sabe a zona 51 que o pessoal fala lá do exército americano? É mais ou menos isso aí, tá? A empresa utiliza posições dummy para testar a confiabilidade de novos contratados, ou seja, pesquisar se esse cara ele está vazando informação ou não, tá? Verdadeira natureza dos cargos é oculta até que os funcionários sejam devidamente integrados, tá? Adam Levinsky descreve a Apple como uma organização de comando e controle de estilo militar. Paradoxo do sigilo. Embora essa abordagem possa ser descrita como tóxica por alguns ex-funcionários, por limitar a comunicação em larga escala, ela permite que a Apple mantenha uma disciplina e foco incomparável. Então, o que acontece, pessoal? A Apple é uma empresa que tem uma cultura muito forte, mas ela construiu essa cultura em cima do quê? De comando controle, de sigilo, sistema altamente fechado. Quem tem Apple aqui sabe, tudo que você vai pagar, a Apple, o mecanismo da Apple são mecanismos que eles têm dificuldade de se comunicar com outro mecanismo. Por exemplo, eu estou gravando aqui com o celular que é da Pixel e eu estou com o fone da JBL. Eu não sei se a Apple você consegue fazer isso. Eu sei que várias coisas dentro da Apple não funcionam. Por exemplo, vocês viram que eu estava conversando sobre um aplicativo que eu utilizo aqui de despesa. Eu utilizo o aplicativo gratuitamente. Baixei lá no Google, na loja da Google lá, e eu uso já há 4, 5 anos gratuito. Na Apple, esse mesmo aplicativo a pessoa tem que pagar. Ou seja, ele é extremamente fechado. Sobre a liderança do Tim Cook, que foi quem substituiu o Steve Jobs lá depois da... Na verdade, o Tim Cook ele foi contratado pelo Steve Jobs depois que o Jobs voltou. O Jobs ele acabou saindo da Apple. Ele era dono da Apple, mas ele acabou saindo do controle da empresa. A empresa quase faliu. Trouxeram ele de volta. E aí ele colocou o Tim Cook lá. E nessa época ele ficou doente. O Tim Cook ia revezando com ele lá até que ele veio falecer. E o Tim Cook acabou ficando ficando como CEO da Apple, tá? Embora a cultura tenha se tornado um pouco mais sociável, a combatividade e a exigência por resultados perfeitos permanece como influências dominantes na organização.
Ou seja, é uma empresa extremamente fechada. E aí você pode olhar e falar assim, gente, esse tipo de cultura, ela não prospera. E aí eu quero mostrar para vocês que não importa o tipo de cultura que você tenha, o importante é você ser fiel à sua cultura, é você seguir os processos. Você pode ter uma cultura de comando mais rígida e você pode ter uma cultura de comando mais aberta, como, por exemplo, eu vou mostrar a cultura da Amazon. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o erro dentro da Apple, ele é visto como uma coisa extremamente ruim. Agora, o erro dentro da Amazon, ele é visto como uma coisa boa. Você é pago para errar. E eu gosto muito dessa visão, por quê? Porque eu acho que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Mas volto a falar, está errado a cultura da Apple? Não. Desde que você seja fiel à tua cultura e que você siga os processos e que esses processos sejam termômetros para você, não tem certo e errado. Errado é aquilo que não funciona. A cultura da Apple para a Apple funciona. De repente, para a Google, né, para a Amazon, ela já não funcionaria. Eu estou terminando de ler aquele livro Obsessão pelo Cliente, que conta um pouquinho da história da Amazon, e a Amazon, o Jeff Bezos, ele vê a Amazon como um conglomerado de várias startups, que eu não sei se vocês sabem, né, mas a Amazon, ela está no segmento de nuvem, ela está no segmento de TV, ela tem a Alexa, ela está no segmento de marketplace, ela está no segmento de clínicas médicas, ela tem um aplicativo que conecta profissionais da saúde com o consumidor final, ela está no segmento de farmácia, ela está em vários segmentos. Então, ela é um conglomerado de várias startups. E aí eles têm a cultura lá, a cultura do Day One. O que é a cultura do Day One? A cultura do Day One é o seguinte, todo dia para eles é considerado como se fosse o primeiro. Tá? A Amazon opera sob um paradigma cultural diametralmente oposto ao da Apple, em vários aspectos operacionais, embora compartilhe a mesma intensidade de resultados. Jeff Bezos, fundamentou a cultura da Amazon na filosofia de ser sempre o dia 1, mantendo a agilidade, a curiosidade e o espírito empreendedor dentro de uma startup, ou seja, como se a empresa fosse uma startup. E lá, pessoal, olha só que interessante, lá, quando você vai contratar alguém para algum setor, a Amazon, esqueci o nome agora, mas é os bar raisers, se eu não me engano, são os levantadores de barra, que são como se fossem os padrinhos, são funcionários que eles entrevistam as pessoas. Então, por exemplo, vai entrar alguém lá no setor, não é o chefão que vai entrevistar, é alguém que trabalha no setor que vai entrevistar para ver se essa pessoa tem um fit, entendeu? Falando aqui um pouquinho do The One, né? Equipe de 2 pizzas, agilidade e autonomia de decisão, empoderamento para agir como proprietário do negócio. Então, é descentralizado. E essa nomenclatura aqui da equipe de 2 pizzas, o que é? A Amazon tem uma filosofia que é o seguinte, nenhum líder pode ter uma equipe maior do que 2 pizzas possam alimentar. Então, é mais ou menos ali 10, 12 pessoas para cada líder. Então, é extremamente descentralizado. Eles premiam, eles têm lá os departamentos deles, onde as pessoas elas são influenciadas a trazer, a empreender dentro do próprio negócio. Isso é uma coisa muito interessante, pessoal, principalmente para a geração Z. Por quê? Porque se você tem um talento aí, e esse talento ele é da geração Z, o que você vai ter que fazer para você não perder essa pessoa? Você vai ter que deixar que essa pessoa da geração Z, ele empreenda dentro do teu negócio. Porque se ele não vê, pessoal, galera da geração Z, a gente já falou em várias reuniões aqui, a galera da geração Z, ela não veste a camisa. A galera da geração Z é uma galera que, se ela não vê valor onde elas estão, eles vão embora. Eles não querem nem saber. E uma das formas de você prender essa pessoa dentro do teu negócio é você deixar essa pessoa empreender dentro do teu negócio. Ah, mas como que eu vou deixar uma pessoa empreender dentro do meu negócio é pequeno?
Bom, todo negócio, ele tem 3 caminhos. Ou ele vai ser vendido, ou ele vai ser herdado, ou ele vai fechar. E quando você começa a crescer no negócio, você começa, por exemplo, a loja de varejo, geralmente, você não vai ficar numa loja só. Você ficar muito tempo no mercado, a tendência é que você abra outra loja. Então, uma das formas que vocês podem fazer, até teve acho que foi o Ronaldo um dia que comentou aqui, que ele trabalhou no segmento de alimentos, e acho que ele que falou de uma loja lá, que toda vez que a loja vai abrir uma nova filial, quem que eles pegam? Eles pegam alguém de dentro da própria loja para ser um sócio minoritário dentro do negócio. Aceitação da falha, escalar a invenção através de experimentos, como liberdade para testar ideias arriscadas. Que a gente fala do motor 2, que o iFood, por exemplo, tem a nomenclatura dos jet skis. O que eles querem dizer com isso? Às vezes a tua empresa é uma empresa grande, é um negócio grande que você não pode arriscar, mas você pode ter vários jet skis ali, vários pequenas ideias que você pode arriscar e que se perder não vai